Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no vídeo passado eu mostrei a partida entre o Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, contra o gênio do Afeganistão, do Azerbaijão, corrigindo, Teimur Radjabov, né? Então, a partida foi sensacional. Teimur Radjabov é um excelente jogador, vai jogar, já tem vaga garantida no torneio de candidatos de 2020, pode ser um possível aí desafiador do Magnus Carlsen pelo título mundial em 2020, vamos ver. Mas ele então, um jogador genial, né, de um estilo de ataque e tudo mais, contra o Ivanchuk, né, o Chuck Norris do xadrez. Eu mostrei a partida de 2004, então o Teimur Radjabov com 17 anos de idade. E agora eu vou mostrar então a revanche aqui em 2011, agora a gente está na World Cup aqui de 2011, o Ivanchuk de brancas contra o Radjabov e o Ivanchuk abre aqui com G3, a abertura húngara, G6 e agora bispo G2, bispo G7, D4, D5, cavalo em F3, cavalo em F6, a variante simétrica aí da abertura húngara, e agora roque e agora C4, indo em direção ao centro, C6 protegendo, e agora dama B3, a gente transpôs aí para um tipo de Grunfeld. A partida continua com dama B6 e agora cavalo C3. Torre D8 aqui pelo Radjabov e agora torre D1, ambos aí desenvolvendo suas peças, bispo em F5, cavalo agora em E1, esse cavalo pode manobrar aqui para D3, ou enfim, algumas linhas também dá para tentar preparar um avanço com E4, cavalo A6 foi jogado, agora dama por B6, A por B6, C por D5, cavalo por D5, cavalo por D5 e C por D5. Legal, nessa abertura aqui o Ivanchuk conseguiu com que o Radjabov ficasse com dois peões dobrados e isolados aí na coluna B, né? Vamos ver como continua a partida agora. A3 impedindo a entrada do cavalo aqui em B4, agora a torre de A em C8 e bispo G5, colocando incômodo, né, nesse peão de E7, atacando e cravando esse peão ao mesmo tempo. Rei F8 protegendo o peão e agora a torre de A em C1, desafiando a coluna C. Torre por C1 e aqui, enfim, a torre está protegendo o peão aqui em D4, não dá para recuperar com a torre. O Ivanchuk recaptura com o bispo por C1, portanto, e agora cavalo C7. E o Ivanchuk vai para uma ideia legal nessa posição, ele faz o lance E3, olha só que bacana, né? Então aqui ele coloca realmente problemas para o bispo de casas escuras do adversário, né? Você fala, poxa, mas o Ivanchuk fechou o próprio bispo. É verdade, no entanto esse bispo aqui vai poder ficar um bispo mais ativo, apesar de um bispo mau, né, com peões fixos nas cores da mesma cor do bispo, ele vai poder ser um bispo mau ativo aqui em B4. A partida segue com bispo D7, agora bispo D2 tentando ativar aí o bispo, também dando a casa de C para a torre, E6 e agora cavalo aqui em D3, vamos melhorar aí a posição das peças. Bispo B5, torre C1, o Ivanchuk não se preocupa com o cavalo desprotegido e parte para o ataque para cima do cavalo aqui do Teimur Radjabov. Seria uma interessante troca, porque resultaria com uma torre na sétima horizontal aqui para o Ivanchuk, né? Então o Radjabov não permite isso, continua com o cavalo em A6 e agora bispo em F1, protegendo aí o cavalo. Rei E8, B3, aqui esse lance ele dá a casa de B2 para o cavalo, se preciso for. A partida continua com bispo D7 e agora cavalo aqui em E5. Bispo por E5, D por E5, aqui o Radjabov consegue trocar um pouco de peça, ele estava restrito, ele se livra aí daquele bispo que estava fechado e agora cavalo C5, atacando o peão de B3. Torre B1 protegendo, torre C8 colocando a torre na coluna aberta e agora F3 segurando a casa de E4 para o cavalo não entrar. Cavalo em A6, ameaçando uma entrada da torre aqui em C2 e agora a torre B2 protegendo. Cavalo C5 e agora A4, segurando a casa de B5, está muito bem controlada agora pelo peão e pelo bispo. Cavalo em A6, o Radjabov fica repetindo o lance, esperando para ver o que acontece, e agora o Ivanchuk vai melhorar a posição do rei, olha só, o rei do Ivanchuk, rei F2, o Chuck Norris do xadrez coloca o rei em jogo. Rei E7 e agora E4 indo em direção ao centro. Depois de D por E4, primeiro o lance intermediário, bispo G5 cheque, e depois de Rei E8, agora sim F por E4. E a gente tem uma posição
bastante interessante aqui no tabuleiro. O Ivanchuk também tem peões dobrados e isolados na coluna E, e o Radjabov também tem peões dobrados e isolados na coluna B. E mais do que isso, a gente tem uma batalha de peças menores aqui no tabuleiro. A gente vai entrando num final aí de torre e par de bispos contra torre e bispo e cavalo. Vamos ver como é que o Ivanchuk e o Radjabov vão jogar essa partida tão instrutiva daqui para frente. Cavalo C5 foi jogado, atacando aqui o peão de E4, e o que fazer? Rei E3, o Ivanchuk usa então o rei, que é uma peça importante conforme a gente vai entrando no final aí da partida. Aparentemente o Ivanchuk tem uma peça a mais por conta desse rei ativo aí, e o rei do Radjabov não está fazendo muita coisa. Bispo C6 pressionando E4, bispo G2 defende, e agora a torre C7. B4, olha que fantástico esse lance do Ivanchuk. Ele entrega o peão de A4, vamos ver o que ele tem em mente aqui. Depois de cavalo A4, torre C2, cravando então o bispo aqui de C6, ameaçando o lance B5, né? Então legal a sequência aqui do Ivanchuk. A partida seguiu com B5, impedindo, portanto, o avanço. E agora bispo agora aqui em F1, então, colocando pressão no peão em B5. O cavalo volta para B6 e agora o Ivanchuk recupera a peça, recupera o peão, né? Com bispo por B5. Torre C8 e agora bispo aqui em D3. Aqui em C8 a torre está defendida agora pelo cavalo, a partida segue com bispo D7, propondo aí a troca das torres, e o Ivanchuk não quer trocar a torre de jeito nenhum, ele joga com torre aqui em A2. Qual que é o lance todo, né? O rei do Radjabov está muito mal colocado, então o Ivanchuk quer manter as peças no tabuleiro para criar condições de ataque ao rei adversário, né? Se o Ivanchuk começa a trocar um monte de peça aqui, o problema do Radjabov minimiza, né? Minimiza. Então aqui ele mantém a torre com torre A2, cavalo em A4, agora rei D4, veja que lance corajoso aqui, o rei do Ivanchuk no meio aí do tabuleiro, rei D4, segurando aqui a casa de C3 também. Agora B5 foi jogado e agora G4 pelo Ivanchuk, o início de uma manobra bem legal de ping-pong. A gente vai ver um ping-pong daqui a pouco aqui no tabuleiro, acredite se quiser. Torre C7 e agora H4 expandindo na ala do rei. Rei F8, agora H5 e aqui bispo então em E8. E agora o lance torre H2. De repente o Ivanchuk foca todas as suas ações aí na ala do rei. Torre D7, cheque, rei E3 e agora a torre C7. A partida continua com bispo D8. Agora o Ivanchuk vai fazendo ping-pong, atacou na ala do rei, agora ataca na ala da dama. A torre está atacada, a torre vem para D7 e o bispo vem aqui para A5. Controlando aqui, segurando o peão de B4 e controlando essas casas interessantes aqui de C8, de C7, de D8, de C7. A partida continua com torre B7 e agora rei F4, o rei do Ivanchuk partindo para cima na ala do rei. Rei G7 tentando conter casas importantes e agora torre C2. Olha o ping-pong. Agora o Ivanchuk vai explorar aí as fraquezas na ala da dama, já que o rei do Teimur Radjabov foi proteger a ala do rei, deixou desprotegida a ala da dama. Torre C2, Ivanchuk vai fazendo ping-pong. Bispo D7, agora segurando a entrada da torre aqui do Ivanchuk na casa de C8. E agora então, bispo D8. De repente agora o bispo vai se direcionando aí para a ala do rei. Veja só o ping-pong. Agora cavalo B6 e não tem mais jeito. O Ivanchuk faz o lance H por G6. E agora o Teimur Radjabov tem problemas eternos aqui na posição. Porque, vamos lá, se ele capturar agora, se ele recapturar aqui esse peão com o peão de H, não foi o lance jogado, aqui depois de bispo F6 cheque e rei G8 e torre H2, não tem jeito, as brancas vão dar checkmate, tá? Então aqui as pretas poderiam postergar um pouquinho com G5 cheque, né? Rei tomar G5 e aí qualquer lance, cavalo H4, tanto faz, torre H8 é checkmate, tá? Fantástico, né? Então H por G6 coloca problemas aqui na posição. Se recapturar com o rei, bom, aqui as brancas ficam muito bem, depois de G5, torre B8, por exemplo, e aqui bispo F6, e as brancas têm forte ameaças aqui, consequência de checkmate, né? Não tem muito como evitar. Depois de H6, por exemplo, torre H2, H por G5, cheque, rei E3, torre A8, por exemplo, e bispo E2. As brancas já montaram uma teia aí de checkmate, as pretas teriam que devolver muito material aqui. Se jogasse qualquer lance aqui como cavalo C4, por exemplo, depois de rei D4 e G4, não dá para evitar, né? Bispo G4
depois de torre A3, por exemplo, o bispo H5 com sequência de checkmate. Rei H7 ou rei H6, tanto faz, bispo por F7 e o rei não tem mais para onde ir, teria que cobrir aqui com a torre, postergaria apenas um lance com torre H3 e depois de torre H3 checkmate, né? Então problemão aqui no tabuleiro é depois de H por G6, né? O que jogar, né? Também não dá para fazer algum outro lance como H6, simplesmente aqui G por F7 e as brancas estão melhores, né? Bem melhores no final como esse, a torre vai vir para H2, enfim. Então não tem muito o que fazer aqui, o Radjabov jogou com F por G6 e a partida seguiu de forma simples e efetiva. Se você quiser dar pausa e encontrar aqui o lance vencedor, o Ivanchuk faz um lance e o Radjabov abandona aí a partida, tá bom? E eu espero que você tenha encontrado aqui o simples e efetivo bispo por B6, a ideia simples e vencedora, né? Forçando a vitória aqui. Depois desse lance o Radjabov abandonou. Por quê, né? Aqui se ele recapturar a peça, para não ficar atrás no material, simplesmente torre C7, colocando aqui um ataque no bispo e não dá para defender, né? Essa torre não pode vir aqui para D6 por conta do peão de E5. E aqui então o Ivanchuk ficaria com uma peça a mais e um final completamente vencedor, né? Por isso aqui que depois de bispo B6 o Radjabov abandonou. Não teve jeito, o Radjabov mesmo 7 anos depois aí não conseguiu. É muito difícil jogar contra o Ivanchuk, né, o gênio ucraniano. Apesar do Radjabov ser também um jogador genial, né, o Ivanchuk ele tem essas sacadas, né, ele joga diferente, ele pensa fora da caixa aí e acabou vencendo mais uma vez aí o Radjabov em 2011. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!